Olá, pessoal. Vamos resolver a questão 62 da prova de Ciência da Natureza do Enem 2011, utilizando como base uma questão da prova amarela. Questão fala aí sobre genética, tá? Particularmente sobre a molécula de DNA e o processo de duplicação dessa molécula. Vamos ler aqui o texto. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, então, vamos relembrar aí um pouquinho sobre a duplicação, sobre a molécula de DNA e a duplicação dessa molécula, tá? A molécula de DNA, que foi descrita por Watson e Crick em 1953, é uma molécula de dupla hélice, né? Ela é formada por duas longas cadeias de nucleotídeos e essas cadeias elas se retorcem sobre elas mesmas, né? Retorcem entre elas, formando aí uma estrutura de hélice, ok? Essas cadeias são unidas por bases nitrogenadas, né? Através das bases nitrogenadas que compõem uma parte dos nucleotídeos que formam essa cadeia de DNA. Né? No caso do DNA, as bases são a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Então, são 4 bases diferentes que vão interagir aí entre si, né? Formando ligações entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina, né? Sempre nessa relação, ok? Essas ligações aqui que unem as duas hélices do DNA são as ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio citadas aqui no enunciado da nossa questão. Então, quando esse DNA vai sofrer o processo de duplicação, né, o que acontece é que enzimas atuam aqui sobre as ligações de hidrogênio, quebram essas ligações e separam as duas cadeias, deixando expostas aqui as cadeias do DNA. Então, o que acontece? Os dois cientistas aqui, o Meselson e o Stahl, eles incluíram aí no espaço onde essa molécula de DNA ia ser duplicada, nucleotídeos radioativos, ok? Bom, na verdade, nem sei se são radioativos, são isótopos pesados de nitrogênio, né? Eles utilizaram aí, ao invés do nitrogênio de massa 14, o nitrogênio de massa 15. Então, esses nucleotídeos, eles vão se destacar aí no ambiente, né, onde eles estiverem, e vai ser possível depois identificar aí a presença desses nucleotídeos nas moléculas que eles formaram. Então, o que vai acontecer? Esses nucleotídeos vão se aproximar aqui das duas hélices, das duas cadeias abertas, né, e vão se ligar aqui a essas cadeias, fazendo a combinação aí, né, entre as bases nitrogenadas, formando aí novas cadeias de DNA, ok? Novas moléculas de DNA. Então, para timina, nós vamos ter a adenina, para guanina, a citosina, para citosina, a guanina, e para adenina,
a timina, ok? E eu vou ter formado aqui duas novas cadeias de DNA, né? Por isso que o processo chama de duplicação, replicação do DNA. Bom, o que nós observamos? Que para cada nova molécula de DNA, eu tenho uma cadeia da molécula antiga e tenho uma cadeia da molécula nova, né? Uma cadeia nova nessa molécula. Essa cadeia nova aqui foi produzida com os isótopos, os nucleotídeos que tinham os isótopos de nitrogênio e por isso puderam ser identificados pelos dois cientistas. Esse tipo de duplicação em que eu conservo a metade, né, da minha molécula inicial é chamado de semiconservativa, ok? Duplicação do DNA, então, ela é semiconservativa. Então, a resposta correta é a letra C. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental, aqui no nosso caso da molécula laranja, e uma recém-sintetizada, aqui no nosso caso a verde, ok? Se vocês quiserem assistir aulas sobre duplicação de DNA e outras aulas envolvendo as moléculas de DNA e RNA, assistam no site quadro.com.br, ok? Lá também vocês vão encontrar toda a resolução das provas de matemática e ciências da natureza do Enem 2011. Bons estudos, sucesso e até a próxima aula!